Olá e sejam muito bem-vindos. Já imaginaram como é que uma história aparentemente para crianças nos pode ensinar uma das lições mais importantes sobre os perigos do dia a dia? Pois bem, é precisamente isso que vamos descobrir hoje, ao mergulhar num conto sobre um laboratório e um vilão muito peculiar. Vamos lá conhecer o vilão Vápovo. Olhando para esta imagem, o que vemos é um laboratório que parece saído de um sonho, cheio de coisas fascinantes. Mas, se olharmos com mais atenção, lá atrás, por entre os frascos, começa a surgir uma névoa colorida, quase mágica. E é aqui que a história começa a mudar. É o momento em que a maravilha e o perigo se encontram. Esta névoa não é um fenómeno qualquer, não apareceu por acaso. Ela é, na verdade, uma presença. É a chegada do nosso antagonista, o tal vilão Vapor. Só que, como vamos perceber, ele é muito mais do que uma personagem de ficção. Ele é a personificação de um perigo bem real. E aqui está o cerne da questão. O Vaporor, no fundo, é uma grande metáfora. Ele representa todos aqueles perigos que nós não vemos, os que nascem da desarrumação, da falta de atenção, do caos. É aquele risco que está ali, escondido à vista de todos, à espera de uma oportunidade. E não só nos laboratórios, claro. E o que é fascinante é a forma como ele atua. Não é com estrondo, não é com uma grande explosão. A maldade dele está nos pormenores. Pensa nisto, deixar as tampas dos frascos só um bocadinho abertas. É um gesto mínimo, quase imperceptível, mas que pode ter consequências gigantescas. É impressionante como os grandes problemas começam tantas vezes com um pequeno descuido, não é? Felizmente, para cada vilão, há sempre uma forma de defesa. E contra um inimigo como o Vaporo, a melhor arma não é a força bruta, é a inteligência, é a preparação. É aqui que entra o nosso mentor, o François, que nos vai mostrar que a chave é a segurança proativa. E a primeira linha de defesa é logo esta que vemos. O François não hesita, dá ao Tiago o equipamento de proteção individual. Isto não é um mero acessório, é uma resposta direta e imediata à ameaça. A lição é clara. Antes de se avançar para o desconhecido, o passo número 1 é garantir a nossa própria proteção. Os passos são tão simples, mas tão cruciais. Pôr a máscara, ajustar bem os óculos e o mais interessante é o efeito que isto tem no Tiago. Ele não se sente apenas mais protegido, ele sente-se corajoso e pronto para a ação. É um lembrete fantástico de que a segurança não é uma limitação. Pelo contrário, dá-nos a confiança para agir. E o resultado é este. A ameaça do vapor aziro, que atua ao nível dos olhos e da respiração, simplesmente não tem efeito. O equipamento certo cria uma barreira e neutraliza o perigo específico. É como ter a chave exata para anular a ameaça. Simples e eficaz. Muito bem, chegamos agora ao ponto alto desta história. Porque mesmo com todo o equipamento do mundo, há um perigo que vem de nós mesmos. A nossa própria curiosidade, o nosso impulso. Vamos ver um momento em que tudo podia ter corrido mal e em que aprendemos a verdadeira regra de ouro. Esta cena é quase palpável. Aquele frasco a borbulhar é hipnótico, não é? Apela à nossa curiosidade mais primária. A vontade do Martim de esticar a mão e tocar é completamente natural. É humana. Só que é precisamente aí que está a grande armadilha. A curiosidade sem a devida cautela. E pronto, é esta a frase. A frase que vale ouro e que resume tudo. A intervenção do François é perfeita, não é em pânico, é com uma clareza total. Nunca tocamos nem cheiramos nada sem saber o que é. Isto é uma lição que serve para um laboratório e para a vida. E aqui percebemos por que motivo esta regra é tão, mas tão importante. O vilão vaporo, ou seja, o perigo desconhecido, alimenta-se precisamente da nossa falta de informação. Cada frasco misterioso, cada substância que não sabemos o que é, não é só um risco, é, na verdade, a armadilha perfeita dele, pronta a ser ativada. E com isto, a história do laboratório pode terminar, mas a sua mensagem torna-se universal. Se o vilão vaporoso é o perigo que nasce da nossa distração e do desconhecido, então ele não vive só em laboratórios. Pensemos um pouco nos produtos de limpeza que por vezes se misturam em casa sem ler os rótulos ou na informação que partilhamos sem verificar se é verdade. Que outros vilões vaporosos se escondem no nosso cotidiano, à espera de um pequeno deslize? Fica a pergunta para reflexão.